Ótimo, mas nos últimos dias, essas coisas são conhecidas. And they finally go so bad until they come into the tribulation period. E eles estarão piores, de modo que entrarão diretamente para o período da tribulação. How can a man say that the bride of Christ goes into the tribulation? I can't understand. E como pode um homem dizer que a noiva de Cristo passará pela tribulação? Eu não posso entender isso, veja. She's stuck away from the tribulation. Ela é levada para longe da tribulação. If the church has been judged, and they have judged themselves, and have accepted the blood, Se a igreja tem sido julgada, e eles têm julgado a si mesmos, e têm aceitado o sangue, how can God judge a man that's perfectly, totally sinless? como pode Deus julgar um homem que está perfeitamente, totalmente sem pecado? Amém. Deus abençoe, irmãos. São João capítulo 4, verso 24. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. São João 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Grande Criador, queremos cada dia ser santificado nesta verdade. E a verdade é a palavra, e é a palavra revelada e que está cumprindo em seu determinado dia. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, porque sabemos, Pai, que o Senhor é a palavra hoje, aquela que manifesta, revelando todo mistério, tudo que estava escondido, veio à tona, foi claro, está revelado, o que estava fechado está aberto, através de um ministério que o Senhor manifestou na terra. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A imagem de Deus. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea
os criou. Este é Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. No capítulo 5 de Gênesis, verso 2, macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Bem, vamos estudar um pouquinho. Eu creio que tudo aquilo que já foi revelado não é mistério mais para nenhum de nós. Está tudo claro, Deus já revelou, o profeta já pregou, você já conhece. Agora é somente aceitar aquilo, receber aquilo, crer de coração naquilo que Deus já fez. Bom, a imagem de Deus. Vamos pensar um pouquinho que quando Deus fez o homem à sua imagem, o homem não tinha pecado. Isto é que é o homem, a imagem de Deus. Então você vê hoje, esse homem que você vê hoje não é a imagem de Deus. Ele é a imagem do pecado, da incredulidade. A imagem de Deus caiu. Deus teve que restituir-nos sua imagem no segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo. Então você neste corpo, neste homem, esta carne pecaminosa não é a imagem de Deus. Você sabe que esta é a imagem do engano, do erro, do pecado, da morte, da destruição, da fraqueza. Está tudo nesse corpo. Isto foi porque ele caiu daquela imagem. Mas como Deus não perde o seu trabalho, ele veio restituindo-nos sua imagem novamente, e esta foi através do Filho Jesus Cristo. Ali nós temos a imagem perfeita de Deus. Outra vez, um homem feito à imagem de Deus. O primeiro caiu, o segundo veio para redimir aquele homem caído. Porque com aquele que caiu, nós todos caímos. E nós trazemos a imagem do homem da queda, do homem do engano, do pecado, que é este corpo. Quando Deus fez o homem à sua imagem, ele não tinha dor, ele não tinha pecado, ele não tinha problema. A mulher estava nele. Você pode ver, depois que Deus tirou a mulher do homem, aí entrou o pecado. Porque o homem original não daria ouvido à serpente e nem tampouco poderia misturar com a serpente. Ele era original. O que misturou foi o subproduto. A mulher é o subproduto. E com aquele subproduto, porque o homem é o produto, o que se tira do homem, então veio o subproduto. E ela estava também na imagem dele, assim como a igreja está na imagem de Cristo. Você hoje não é o que você é de fora, é o que você é de dentro. Porque o de fora é erro, é falha, tem que consertar sempre. O irmão Branham diz assim: eu tenho que pedir perdão a ele todo minuto. Isto é o homem de fora. Mas o de dentro, São João diz para o de fora: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e o fazemos mentiroso. O mesmo João vem e diz:
como pode pecar, tendo a divina semente? Se você tem a divina semente dentro, como pode pecar? Mas se dissermos que não temos pecado nesse corpo, enganamos a nós mesmos e fazemos Deus mentiroso. Nesse corpo, todo mundo peca. Mas quando se trata do homem interior, foi por isso que Cristo teve que vir, para poder mostrar para nós o homem interior, a nova criatura. Foi para isto, ou foi por isto que Abel teve que morrer, para que Sete viesse, para mostrar para nós o homem interior. Já veio sendo retratado desde o início da Bíblia que não poderíamos prosseguir com este homem de fora. Temos que nascer de novo. E quando se nasce de novo, tem o Espírito do céu. Tudo é novo. Você é a imagem de Deus. Quando você vê um novo nascimento, você é a imagem de Deus. Aquela imagem caída lá atrás, em Adão, foi restituída em Cristo. Então eu caí com Adão, vocês caíram com Adão e Eva. Mas também fomos levantados em Cristo. Aqui você tem tudo o que o primeiro Adão tinha. Porque nesse corpo você tem tudo o que o Adão que pecou tinha. Quando você nasce de novo, nasce da palavra, nasce do Espírito, e a palavra do dia. Você não pode separar a palavra do Espírito. A palavra e o Espírito estão juntos. O irmão Branham mostra, desde o tempo de Elias, a palavra era a farinha e o azeite era o Espírito. Então tinha que unir a farinha e o azeite para fazer um bolo. E você não pode ficar sem a palavra e o Espírito. Aí vem a palavra e o Espírito mostrando para você que você é uma nova criatura. É a palavra vivendo em você. Mas não pode viver em você a menos que eu e você tenhamos o Espírito daquela palavra. Certo? É o Espírito daquela palavra. Então hoje é tempo de nós termos o Espírito da palavra da hora. O Espírito que Deus usou através de William Branham. Este é o Espírito Santo. O irmão Branham diz que o Espírito de Elias é o Espírito Santo. O Espírito de Elias esteve em Eliseu, esteve em João Batista, esteve no irmão Branham, está em nós. O Espírito de Elias. E o que é? O Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está em nós, nós não vamos nos compactuar com o erro, porque Elias, Eliseu, João e irmão Branham nunca se compactuou com o pecado. Se o Espírito de Deus está em nós, nós vamos agir como estes homens agiram. Então está provado para nós, vocês têm apenas alguns parágrafos que eu quero deixar para vocês salteados aqui. Almas encarceradas, parágrafo 15, é a tradução de Goiânia. Ele diz: porém desde o princípio Deus já conhecia como seria o homem. Ele criou a terra e sobre ela criou toda a classe de animais, desde o menor até o maior. O animal mais importante que criou foi o homem. O animal mais importante que Deus criou foi o homem. Quando o homem primeiramente foi criado, ele era um homem espírito. E foi a imagem de Deus. Pois Deus é Espírito. João capítulo 4 diz: Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Em São João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sendo um ser espiritual, não havia quem lavrasse a terra. Portanto, Deus formou ao homem do pó da terra, e de seu lado tomou um produto secundário. Ao tirar dele a costela e formar este produto, Deus então dividiu a este homem, que até então tinha uma natureza dupla.
masculino e feminino. E é o que nós encontramos aqui em Gênesis 5. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, não Adão e Eva. Porque ainda ele mostrando aqui que Eva estava no Adão. Eva era chamada de Adão, porque ela estava no Adão. A igreja está em Cristo, ela é chamada de Cristo, porque ela está em Cristo. E aí você vai caminhando onde Cristo está, a igreja está. Amém. Sendo ele um ser espiritual, não havia quem lavrasse a terra. Aí Deus teve que formar quem lavrasse a terra. Nota bem que nós vamos chegando à imagem desse Deus outra vez aqui. O homem criado à imagem de Deus. Como nós perdemos lá atrás, estamos ganhando aqui. Não podemos perder aqui e ser como Adão lá atrás. Adão perdeu. Aí você fala mal do Adão e perde aqui também. Eu falo mal do Adão e perco aqui também. Adão perdeu o livro, Adão perdeu a vida eterna. Tudo teve que retornar à mão de Deus, do dono original. Agora, venha o livro para a nossa mão outra vez. E nós perdemos. Como podemos perder o livro que agora já veio para a nossa mão outra vez? Todo o poder veio para a mão do homem outra vez. E isso foi representado em um homem chamado William Branham. Estou falando agora já do final, que nós temos a imagem de Deus restabelecida em Cristo. Já foi restabelecida. Só que durante as eras da igreja, olha o que veio acontecendo com o homem outra vez. O homem vem perdendo sua força, a imagem. A igreja primitiva usava daquele poder tremendo de Deus no momento, vivia a palavra, ressuscitava mortos, curava enfermos, repartia o que ela tinha. A igreja, lá no tempo de Pentecostes, ninguém tinha mais que o outro. Por isso vem esse espírito comunista que quer fazer todos iguais através da política. Deus fez através do Espírito. O Espírito que transformou o povo, mudou o povo para que o que eles tivessem, eles não sentissem preso naquilo, mas ajudassem, repartissem. Isto foi o que fez a igreja primitiva. Hoje, quanto mais a pessoa tem, mais quer. Mais quer. É difícil um que tem querer repartir. Sempre mais quer. E Deus veio restaurando tudo isso, a igreja, outra vez, nos dias do irmão Branham. Porque ele restaurou nossa imagem em Cristo. Mas agora ele tinha que nos dar o livro, o que não podia fazer nos dias de Cristo. Por isso está o Apocalipse já no final da Bíblia, porque são profecias que tinham que cumprir no final dos tempos. Durante os últimos 2 milênios viria o cumprimento destas profecias e Deus então retornaria aquele livro para a mão do homem. É por isso que o anjo forte desceu em Apocalipse 10:1 com o livro aberto. E durante as eras ele não podia apresentar livro aberto, tinha que apresentar o livro fechado. Porque não havia o homem ainda na terra para receber o livro. Já tinha um homem na terra que restabeleceu-nos a imagem de Deus. E ele nos ensinou, necessário te é nascer de novo. Mas precisava ter um homem agora, o qual Deus tomasse o livro que Adão perdeu e desse para esse homem. Então passou todas estas eras, o livro na mão de Deus. E não aparecia um homem. E veio Paulo, não podia. Irineu também não. Martim também não podia. Columba, Lutero, com o poder que ele teve, saindo do catolicismo, trazendo uma mensagem poderosa, ele não podia pegar o livro. O livro estava fechado. Wesley,
Ele não pôde pegar o livro com a vida limpa, santificada, como Wesley viveu. Os pentecostais falando língua estranha, expulsando demônios, curando enfermos, não pôde pegar o livro, porque o livro estava fechado ainda nos dias dos pentecostais. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, o livro veio aberto. Desceu do céu aberto, o anjo forte com o livro aberto, mas ele só pode entregar para um homem. Todos os mistérios, todos os segredos da Bíblia só podia ser confiado a um homem. Vocês veem que Deus não vai pegar as coisas e dar para um anjo celestial. Não, não foi o anjo celestial que perdeu. Quem perdeu foi um homem que era a imagem de Deus. Deus restabeleceu a imagem em Cristo, mas não podia dar o livro. O livro ficou para os últimos dias. E é por isso que Jesus também disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Ele sabia, ainda tem obras maiores quando o livro voltar para a mão do homem. Tem obras maiores. Este que receber o livro não vai apenas multiplicar pães e peixes, não vai apenas ressuscitar mortos, mas vai criar. E foi isso que aconteceu quando o livro veio do céu, com a imagem restabelecida, mas o livro agora só foi entregue para um homem, sétimo anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Amém? O livro veio para a mão do homem outra vez. Agora, não perca esse livro, pelo amor de Deus. Que tipo de Adão nós vamos ser hoje? O livro veio para a mão de William Branham, já aberto. Isto quer dizer, sem mistério, 7 selos revelados. O livro não desceu do céu na mão do anjo forte assim. Ele desceu aberto. Por quê? Estava todos os mistérios abertos. Deus já tinha aquilo em si, de descer do céu com esse livrinho aberto, todos os mistérios prontos, mas só podia dar estes mistérios para um homem. Um homem que, assim como Adão perdeu, Jesus Cristo restituiu-nos a imagem de Deus. Branham veio ter o livro de Deus na mão novamente. Este livro que contém os mistérios, agora foi aberto, está tudo revelado. Amém? Bom, isso é bom. Falando disso, eu não entro nem nessas mensagens, porque tem muita coisa na mensagem e eu posso sair fora do que eu estou falando. Mas que é uma coisa tremenda, você caminhar com Deus e ver Deus trazendo o livro de volta para a terra. Aquilo que o homem perdeu, que era a imagem de Deus. O homem perdeu a imagem de Deus. Jesus restituiu-nos a imagem de Deus, não vindo pelo sexo. Ele veio por obra e graça do Espírito Santo. E você tem a imagem de Deus restabelecida, não nesse homem de fora, mas no homem interior. São Paulo diz, ainda que este homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. O que se renova dia após dia, esse é o homem segundo a imagem de Deus. É o de dentro, ainda não é o de fora. O de fora carrega a imagem dentro. Você está carregando a imagem de Deus dentro. O homem que é a imagem de Deus está dentro de você. É a sua teofania, está aí dentro de você, trabalhando, agindo, ungindo seus pensamentos, ungindo sua visão, sua audição. Ele está por dentro, ungindo. Você vê, mas você não é como o homem natural que aceita tudo que vê. Existe uma resistência, e a resistência não está do lado de fora, está no homem de dentro que resiste o homem de fora. Está o homem de dentro, a nova criatura, a imagem de Deus, que resiste à imagem do pecado.
Se nós não tivermos isso, irmão Branham diz assim, você tem aquele soldadinho dentro de você, que quando o pecado chega, bate na mente, você aplica-lhe o sinal. Tem um soldadinho lá dentro, como dizer, aqui você não entra. E este soldadinho, ele está mostrando a imagem de Deus dentro de você. Então um dia, quando nós deixarmos esta carcaça, que isso daqui tudo tem que deixar, é como o velho paletó. Você tem que deixar isso de lado. E você estiver num novo corpo, um corpo que não estará sujeito à dor, limitado, sujeito ao tempo. Não. Quando nós tomarmos aquele corpo, aquele é o corpo, a imagem. Esta é a imagem de Deus. Mas você tem que saber que toda virtude que tem nesse corpo será reunido naquele corpo. Toda virtude. Se tem uma colher de cinza só, talvez um homem de 100 quilos, uma colher de cinza. Mas o que vai reunir? Toda virtude que você viveu nesse corpo. Esse corpo foi subjugado pela imagem de Deus que está dentro de você. A imagem de Deus é Cristo. Cristo é a palavra, e cada vez que você ouve a palavra, o seu corpo é governado por esta palavra, é dominado por esta palavra. Por isso, nesse tempo, quando você ouve sobre a revelação dos selos, dos trovões, e você não dá mínima para isso, é porque você não é desse corpo. Que a imagem de Deus, ela foi completa, e só veio o livro para a mão do homem. Olha para você ver, só veio o livro para a mão do homem nos dias do irmão Branham, este livro, e veio aberto. E se você não tem o livro aberto, então está como Adão, ainda fora da imagem restaurada por Cristo, fora do livro que Cristo já trouxe para nós através do anjo forte e entregou para o 7º anjo. O irmão Branham diz, quando aquela espada no Quênio Sabino caiu na mão dele, ele diz, aquela era a palavra de Deus. Isso ele ficou sabendo depois. E diz, cabia perfeitamente na minha mão. Era a palavra de Deus. Então esse livro, restituído outra vez, poder, vida. Agora, é para o homem interior, porque o homem exterior, até o irmão Branham partiu. Mas o que estava ali dentro, não tinha nada que fazia frente àquele homem que estava dentro. Ele chamou até do terceiro homem. Tem aquele círculo, já foi tirado aqui, tem aquele círculo, aqueles 3 círculos, aquele terceiro homem, é o homem à palavra. Lá dentro, tudo foi restabelecido para ele. Já não é mais o homem exterior que trabalha através dos sentidos, da visão, da audição, do paladar, do tato, do olfato. Não. Já não é um homem apenas que trabalha através dos sentidos do espírito, a imaginação, a memória, a consciência, a razão e o afeto. Mas é um homem que trabalha com o sentido da alma, que é a palavra semente. A palavra semente, para mim, nesse tempo final, a palavra semente era Deus restituindo-nos aquilo que Adão perdeu. Tudo foi perdido por Adão, mas foi restituído agora por outro homem, porque o segundo Adão restaurou-nos a imagem, mas o livro veio nos dias da voz do 7º anjo. Agora você tem o livro completo na sua mão. Amém? Deixa eu ler um pouquinho aqui para não ficar só nas minhas palavras. Mas temos aqui, eu não queria repetir isto, são coisas que não queria repetir e acabo repetindo certas coisas. Ele sendo o Criador, escuta aqui, ele era Jeová e ainda assim ele era um homem. Ele possuía a terra e fez a terra e não tinha nenhum lugar para reclinar sua cabeça. É difícil as pessoas entenderem um Deus desse jeito. Ele criou a terra, não tinha um lugar para reclinar a cabeça. Ele era o Criador da terra. E você tem que ver que ele criou o homem
Mas tem hora que o homem não tem um lugar para Deus reclinar. Essa terra que sou eu e você, criada por Deus, mas Deus não pode reclinar. Ele não tem uma terra para ele reclinar. Ele tem que tomar alguém que ele já salvou, alguém que ele deu a vida, que são terra também. Isto é uma terra abençoada onde ele pode reclinar. Mas na sua criação ele não podia reclinar. Não tinha um lugar para reclinar sua cabeça. Não tinha uma sepultura. Vou ler aqui. Ele disse: os pássaros que eu fiz têm os seus ninhos e eu não tenho um lugar para reclinar minha cabeça. As raposas que eu criei têm seus covis no chão e eu nem mesmo tenho um para ser enterrado. Isto é certo, ele teve que usar uma sepultura emprestada para ser enterrado. Ele criou um ventre que estava numa mulher. Ele não tinha nenhum ventre para nascer. Ele teve que tomar emprestado um ventre. Ele criou a terra e não tinha nenhum lugar para ser enterrado. Lhe foi emprestado um buraco no chão para ser enterrado. José de Arimateia, tiveram que alugar um lugar, mesmo ele sendo Deus, provando que ele era Deus. Agora, é os dois lados que você tem que ver. Mesmo ele sendo Deus, ele sendo mortal, então aquele é o Filho. Certo? Então não é Deus Filho, é o Filho de Deus. É o mortal, mesmo ele sendo Deus. Então você vê o dos dois lados. É isso que o povo falha em ver o de fora e o de dentro. Falha em ver Jesus de fora e o Pai de dentro. Não é o Pai separado de Jesus, é ver o Jesus de fora e o Pai de dentro. Aquele que está dentro é que está dominando o de fora. O de fora dizia assim: eu não posso fazer nada a menos que eu veja o Pai fazer. Ele tinha que ver em visões. Quando ele via o Pai fazer, ele fazia igualmente. Ele mesmo diz assim. Por quê? Ali estava um corpo subjugado pelo Pai. O que é a igreja? É o corpo subjugado pelo Pai. Deus está tomando conta de mim e de você. Por mais que você se santifique, por mais que você ore, por mais que você jejue, por mais que você se entregue a Deus, ainda você não é nada. O problema é da gente começar a entregar a Deus, jejuar e orar e achar que a gente é alguma coisa. É o mesmo monte de terra. O que manda é o que está dentro. É aquele que está lá dentro, que está te dando força, que está te animando, que está te dando graça para viver, para trabalhar, para agir, para crer nele. Principalmente, olha, você não pode crer nessa mensagem. Tem que ter Deus dentro, porque Ele é a palavra. Se Ele não está aí dentro de você, você não crê no que eu estou pregando. Ele tem que estar aí dentro primeiro, porque eu estou te pregando um livro. E esse livro foi dado novamente a William Branham, como Adão perdeu. Olha a imagem de Deus restaurada perfeitamente agora num homem chamado William Branham. Mas é o de fora? Também não, é o de dentro. Não é o Branham de fora, é o de dentro. Isto é que eu quero repetir aqui. O parágrafo 110 que está lendo, perguntas e respostas número 3. Agora recorde, nós não somos a palavra, mas nós somos a palavra. Ele diz, Você compreendeu isso? É a coisa mais difícil para as pessoas compreenderem. Nós não somos a palavra, mas nós somos a palavra. É você ver esses dois. É você ver o do lado de fora, nós não somos a palavra aqui. Nós somos a palavra onde? De dentro. Mas nós somos a palavra. Você compreendeu? Jesus não era Deus. Esse Jesus, o corpo, esse que nasceu da Virgem, a carne, ele diz, Jesus não era Deus, porque era o Filho, e morreu, e Deus não morre.
Deus não nasce, Deus não morre. Mas logo ele diz, mas ele era Deus. Porque agora era aquele Deus dentro dele. Você não pode separar o Pai do Filho. Você não pode separar. Pai, Filho e Espírito Santo, você não pode separar. Já lemos sobre isso. 1 João 5,7. Água, sangue e vida você pode separar. Mas você não pode separar o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Porque os três são um. Eles não concordam. Quando concordam, se fosse 2 ou 3. Mas eles não concordam, está escrito, são um. Amém? É isso que é um Deus. Isso que é deidade. É que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você não pode separar de Deus e seu Filho. Se você não crê que aquele Filho é o corpo desse Deus, então você não pode falar nada. Porque o Pai, a Palavra e o Espírito Santo são um. Você vê o Espírito? Não. Então ele está manifestado no corpo. Ali está aquele Espírito Santo manifestado naquele corpo. Você olha e ali está Deus. Deus dentro e o homem de fora. Deus por dentro e o Filho por fora. Assim somos nós de Deus. Somos Deus por dentro e somos Filho por fora. Somos Deus por dentro e esposa por fora. É a carne. Isso daqui é a carne. Agora, vai unir, sim, perfeitamente. Nós casamos com esta palavra. Nos unimos com esta palavra. Então, nós somos Deus por dentro, vivendo a sua palavra, vivendo a natureza divina dentro deste corpo mortal. Preste atenção. Ele era um homem, ainda ele era Deus. Ele podia chorar. Ele ainda podia ressuscitar um morto. Ele podia chorar por um homem que estava morto e ressuscitá-lo outra vez. Ele era Jeová Jirê, Jeová Rafá, Jeová Manassés. Ele era Jeová completamente. Nós já falamos sobre isso. É 110. Perguntas e respostas, número 3. O 112, ele diz, agora você compreende? Nós somos os Messias, mas não aquele Jesus. Olha para você ver. Nós somos os Messias, quer dizer, nós somos os ungidos, mas não aquele Jesus. Aquele Jesus foi o corpo especial, onde o Pai viveu. Então nós podemos receber a mesma unção que aquele corpo recebeu. A mesma unção. Nós somos Messias, mas não aquele Jesus. Ele é nosso Pai. Somos simplesmente ungidos com o seu Espírito. Amém? Bom, aqui eu não vou muito longe, apenas para mostrar para vocês que a imagem de Deus foi restaurada novamente, e não somente a imagem. Hoje nós temos o livro que Adão perdeu. 6 milênios que os homens não têm. Tem Bíblia. Tiveram pergaminho no Velho Testamento, mesmo no Novo Testamento, que era o formato que usavam e não em forma de livro, como nós temos hoje. Era enrolado, era um pergaminho. Agora nós temos o livro, o pergaminho aberto, o que Adão tinha perdido, porque o livro que Adão perdeu foi o livro da vida. O que Adão perdeu foi a vida eterna, diz o profeta. E a vida eterna foi-nos restituída em Cristo. Mas precisava de novamente o homem receber o livro que Adão tinha no princípio, toda a autoridade, todo o poder. E Deus quis mostrar para nós, irmãos, um exemplo no irmão Brana. Quando parou a natureza, parou a nevasca, quando ele criou o esquilo, quando ressuscitou um peixinho, Deus estava querendo mostrar para nós que aquela imagem estava restituída e o livro também.
porque aquilo ninguém tinha feito antes. Criar, haja esquilo? Não. Só em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Haja e houve. E depois disto, não, o que Jesus fez não foi uma criação, foi uma multiplicação. Ele pegou o que já estava criado e multiplicou pães, multiplicou peixes. Por isso tinha que vir um nos últimos dias, fazendo obras maiores, São João 14:12, maiores do que aquela que a imagem restabeleceu. Porque a imagem foi restabelecida em Cristo, mas não tínhamos o livro. Mas aquela imagem já tinha dito para nós: se tiverdes fé, em outras palavras, ao contrário de Adão que teve dúvida. Adão teve dúvida, perdeu o livro. Mas se tiverdes fé, direis a este monte: ergue-te e lança-te no mar. Agora, se tiverdes fé, ele estava restituindo-nos a fé que também Adão perdeu. Adão trocou a fé pela incredulidade. Ao invés de crer, ele não creu. Ele duvidou daquilo que Deus disse. Ao invés de ouvir a palavra Deus, ele ouviu a esposa. A esposa, ao invés de ouvir Adão, ouviu a serpente. A serpente diz: é assim que Deus disse. E você vai do lado de Adão e Eva, você vai ver, Eva vem e dá do fruto a Adão. E nesse último dia, Deus nos restabeleceu tudo isto. Você diz: mas no corpo cansado que nós estamos. Sim, mas o seu interior, você tem que ver isso. Deus está trabalhando esses milênios com o homem interior. Porque ele fez um e aquele caiu, ele veio e criou outro. Viveu através daquele corpo. Manifestou através daquele corpo. Salvou o primeiro através daquele corpo. E todos quantos creu nele, ele salvou através daquele corpo, Jesus Cristo. Mas agora ele vem nos dando toda a autoridade outra vez, para que tudo isto seja usado. Olha, alguém vai pensar assim: mas para que eu vou precisar? O milênio está aí, novos céus, nova terra está aí. Enquanto estivermos na terra, nós temos sofrimento, temos dores, podemos orar, ser curado, mas você tem dor também. A terra é para isso. Esse corpo, ele é próprio para essa terra. Mas dentro desse está a teofania, que é formada a imagem desse. Este não morre. Este é o eterno nos céus. Isto é o que Paulo falou: eterno nos céus. Esse daqui não acaba. Esse de fora morre, esse de fora apodrece. Mas o de dentro está renovando cada dia mais. E principalmente quando a revelação deste livro desceu. Não mais um livro fechado, mas um livro aberto agora desce do céu. E vem para a mão de um profeta do 7º anjo. E ele prega esse livro aberto para a igreja em Jeffersonville. E nós temos esse livro aberto hoje. Podemos ver o que são os selos, o que são os trovões, o que foi a terceira puxada e assim por diante. Por quê? Porque o livro está aberto. O poder foi restituído ao crente novamente. Mas se você olhar lá no princípio, quando o poder estava na mão de Adão, ele não era mortal. Lembra? O poder está na mão de Adão, ele não era mortal. Mortal foi depois que ele pecou. Aí depois que ele pecou, ele perdeu a imagem no qual ele tinha poder. Ele podia nomear as coisas. Agora ele perdeu. Jesus Cristo restaurou esta imagem. São Paulo falou que nós morremos no primeiro Adão, mas no segundo Adão nós somos vivificados. Isto quer dizer, tornamos a ter vida. E que vida é? Oh, irmãos, é uma vida espiritual, não é uma vida física, é uma vida espiritual
que foi restituído a nós. Nós queríamos ter uma vida natural desse jeito aqui e viver eternamente. Porque se para esse corpo, porque se não tiver dor, isso deve ser os seus 20 anos, olha lá, hein? 20 anos, mas já chorou quando nasceu. Certo? De vez em quando dá um gritinho, de vez em quando tem um problema. Mas restaurar mesmo um período, um tempo, nós queríamos viver nesse corpo. Não, não é esse corpo aqui. Esse corpo é o corpo do pecado. Nós vamos viver, mas no corpo que já foi restaurado. Foi por isso que Cristo veio, restabeleceu a imagem, o corpo. Por isso, irmão Breno diz, a sua alma está redimida, mas o seu corpo ainda não está. Seu corpo ainda está limitado, mas a sua alma... Então você é um crente interior, você é algo interior, o poder está por dentro, está aí dentro de você. Isso mostra que vida eterna não é vida eterna para viver nessa carne pecaminosa, mas vida eterna para viver num corpo sem pecado, como Cristo veio na terra, aquele corpo sem pecado, que ele não veio por sexo. Todo mundo que vem por sexo vem num corpo de pecado, mas ele não veio pelo sexo, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então é isso que você é, mas não é o de fora que é assim, é o de dentro que é a imagem de Deus. Só que os de fora aguentam também, porque só o de dentro quer que o de fora faz. Isso daqui, bom, não quero nem levar para outras coisas, que isto é Cristo e a igreja, isto é marido e mulher. É o que o de dentro quer, é o que o de fora faz. Porque se dentro você tem Deus, é a palavra dentro, agindo dentro, esse corpo aqui, ele não vai à mentira, ele não vai ao pecado. Se você mentir, você volta e confessa com a pessoa, pede perdão. Se você fracassou com a pessoa, você volta e pede perdão. Por quê? Por causa do de dentro. É o de dentro que faz isso. O de fora que é só ser um tropeço. Foi uma hora que você não vigiou e você fracassou, olhou errado, falou errado, agiu errado. Aí tem que voltar atrás e consertar tudo aquilo. Mas quem é que está fazendo a gente voltar atrás e consertar? Irmãos, tem pessoas que prejudicam os outros e depois dorme bem. Um eleito não pode dormir. Você vai perder o sono mesmo. Enquanto você não for lá e acertar, pedir perdão, você não vai dormir bem. Tá, eu vou tomar uns remédios, uns tranquilizantes. Não, é só consertar. Consertou a vida, pediu perdão, pronto, dorme em paz, dorme bem. Não vai. Tem deficiência, talvez no físico e mental, que você precisa de um remedinho controlado. Talvez precise, o corpo já está cansado e é o labor do dia a dia, cansou, precisa. Mas olha, a maioria de nós não há necessidade disto, só precisa de perdão. Perdoou, sentiu perdão, estamos abençoados. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta oportunidade de ouvir Sua palavra e crer nela, e saber que em Cristo foi restabelecido a nossa imagem. Por isso eu sou o homem de dentro, esse povo é o povo de dentro. De fora é o homem do pecado, é o apresentado pelo primeiro Adão, mas o de dentro é o segundo Adão, é Jesus Cristo. É aquele que eu estou mostrando que sou uma nova criatura. Estou revestido agora de uma nova natureza. Deus, ajuda cada um de nós a manter nossas vidas em Sua presença. Tira de nós toda coisa ruim e mostra-nos cada dia a recompensa que temos, não é nesse corpo, é no outro corpo. Este corpo é o corpo do pecado. Este é o corpo que Adão pecou e que eu pequei. Mas, Senhor, tem um outro aqui dentro deste que está mostrando o corpo do restabelecimento, do perdão, da libertação, da restituição. Tudo foi feito novo.
Obrigado por tudo, Pai. Ajuda esta igreja, meus irmãos e irmãs, que todos nós possamos manter firmes em sua presença, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Fui criado por Deus, por isso sou feliz. Como a flor do jardim também responde assim. Como os pássaros cantam, entoando amor. Todo ser que respira fez tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Que correm com destino ao mar, e o verde das matas que abrigam animais, e a pedra que é dura ajuda a construção, fica igual como a areia, a terra e o mar numa mesma função.